momento também importante foi em 2006, com a Lei 11.324 de 2006, que trouxe alguns benefícios ao empregado doméstico. Um deles foi a vedação de descontos. Vedou ao empregador doméstico efetuar descontos no salário do empregado por fornecimento de alimentação, vestuário, higiene, moradia, e esclareceu que essas despesas não tinham caráter salarial. Pairava muita dúvida se isso era salário in natura ou não. E com esta lei ficou claro que o fato da empregadora ou empregador doméstico conceder alimentação, habitação, vestuário, higiene, isso não é salário in natura. E não pode, então ela não integra, esses valores não integram para efeitos reflexos em outros conceptários legais. E também não pode ser procedido o desconto. Apenas a lei ressalva se for concedida uma moradia diversa da qual o empregado presta serviços. Ou seja, se nós temos lá a dispensa da empregada no nosso apartamento, ali eu não posso descontar, porque ela está residindo no mesmo local onde presta serviços, o que a lei permite, né, se expressamente acordado, se for concedido uma outra moradia diversa daquela da qual a empregada labuta. Além disso, esta lei previu a estabilidade da gestante desde o momento da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, foi um outro momento importante para a empregada doméstica, que não havia sido previsto no artigo 7º, parágrafo único da Constituição Federal. Nós vimos que tinha sido previsto sim a licença gestante, mas não havia sido prevista a garantia no emprego, que se encontra no artigo 10 dos atos das disposições constitucionais transitórias. Então, é desde o momento da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. E hoje está muito importante uma mudança da vertente, do viés da interpretação do Tribunal Superior do Trabalho, que mesmo em contrato a prazo determinado, se a empregada ficar grávida, ela tem o direito à estabilidade provisória. Mesmo que o empregador não saiba, mas se a concepção se deu sob a égide do contrato de trabalho, ela tem a garantia. E nós vamos ver que na Lei Complementar 150, ela foi expressa que mesmo no período do aviso prévio indenizado, se a empregada doméstica ficar grávida, ela tem o direito à estabilidade provisória. E essa lei de 2006 também previu o direito, não a possibilidade, concedeu o direito de férias de 30 dias. Antes, na Lei 58 e 59, daqueles direitos que era a carteira de trabalho, a previdência social e 20 dias úteis de férias, até então, até 2006, se discutia quanto tempo. Será que prevalece os 20 dias úteis após a Constituição, que estabeleceu que tinha direito às férias com 1/3 a mais? Então, havia uma discussão. Com a lei de 2006, essa discussão não mais pairou, porque ficou pacificado que são 30 dias, férias de 30 dias. Evidentemente, dependendo do número de faltas injustificadas, vai haver redução no número de dias de férias. A Lei Complementar 103 de julho de 2001 permitiu aos estados instituírem o piso estadual, que o Rio Grande do Sul adotou. Poucos estados adotaram, como Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná.
E o Rio Grande do Sul adotou, portanto, hoje, no Rio Grande do Sul, não são apenas o direito do doméstico a oferir o valor de R$ 880. Para se o empregado doméstico trabalha em turno integral 8 horas e 44 semanais, ele tem o direito de receber pelo menos R$ 1.103,66. Isso foi a partir de 2016, fevereiro de 2016. Portanto, volto a repetir, os estados que adotam o piso regional têm que pagar para o doméstico na faixa 1 o valor dessa categoria. Se pagar o mínimo e essa doméstica entrar a ajuizar uma ação, terá direito a ver as diferenças salariais. O decreto 3.361 de 2000, que foi revogado pela Lei 150 de 2015, e também a Lei 10.208 de 2001, que alterou a Lei do Doméstico e que hoje está revogada pela Lei 150, ela facultou ao empregador doméstico recolher o fundo de garantia do tempo de serviço para o trabalhador doméstico. Então era uma faculdade, hoje não é mais, hoje é uma obrigatoriedade. Então outrora era uma faculdade, hoje não é mais, hoje é obrigatório realmente recolher o fundo de garantia do empregado doméstico. E essa lei tinha uma peculiaridade, dizia que o empregado doméstico teria direito ao seguro-desemprego caso o seu empregador tivesse recolhido o fundo de garantia. Então atrelava o direito à percepção do seguro-desemprego ao fato do empregador ter optado por recolher o fundo de garantia. Hoje o seguro-desemprego do empregado doméstico, nós vamos ver, é um direito específico e não estar conectado, não tem nenhuma junção com o fato do fundo de garantia do tempo de serviço. Houve uma mudança, então. Então essa lei também está revogada. Aqui o decreto 6.481, de 12 de junho de 2008, que visou regulamentar a Convenção 182 da OIT, proibiu o trabalho de menor de 18 anos na condição do doméstico, no seu item 76. Então hoje, e a Lei 150 repete isso, é proibido o trabalho do empregado doméstico com idade inferior a 18 anos. O trabalho doméstico e a Organização Internacional do Trabalho. A Convenção 189 da OIT e a Recomendação 201 sobre o trabalho decente do doméstico, que foi numa delegação tripartite em julho de 2011, num encontro em Genebra, trouxe toda uma sistemática de uma visão de melhoria das condições do empregado doméstico. E essa convenção não foi ratificada pelo Brasil, Convenção 189, contudo, essa convenção fez com que o legislador modificasse, mediante emenda constitucional, os direitos do trabalhador doméstico. Então, por força dessa convenção, que alguns países ratificaram, e volto a repetir, o Brasil não o fez, adveio a emenda constitucional 72 de 2013. A emenda constitucional 72 de 2013, ela trouxe algumas inovações em relação ao artigo 7º que nós vimos da Constituição Federal, que não tinha sido, que foi acrescido. Num primeiro momento, até a proposta de emenda
era alterar o caput do artigo 7º, dizendo: são direitos dos trabalhadores urbanos, rurais e domésticos. Então, todo o rol que constitui os incisos do artigo 7º. Contudo, isso não foi aprovado e acabou sendo aprovada a Emenda Constitucional 72 de 2013. Esta emenda, então, ela trouxe de modificações, acrescentando o direito do empregado doméstico os seguintes incisos. Inciso 1º, relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar. Previu o seguro-desemprego. Então, o seguro-desemprego, como eu falei hoje, está desatrelado da questão do fundo de garantia. E tem que ter trabalhado pelo menos 12 meses. Para o trabalho doméstico, difere do trabalhador comum, ele recebe no máximo por 3 meses e no valor de um salário mínimo. Outro inciso que foi acrescido por essa emenda é a garantia do salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Também foi acrescido o inciso 9º, remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. O inciso 10, proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Inciso 12, salário família. Inciso 13, duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Portanto, passou a ser estabelecida a jornada, a delimitação da jornada de trabalho do doméstico, que até então não havia essa delimitação. Foi previsto no artigo 16, remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à da hora normal. Foi previsto também no inciso 23, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meios de normas, saúde, higiene e segurança. Foi previsto o artigo 25, assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Foi reconhecido o inciso 26, reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Inciso 28, seguro contra acidentes do trabalho a cargo do empregador. Portanto, aqui veio a questão do empregador subsidiar o custeio para fazer frente ao empregado doméstico gozar do seguro de acidente de trabalho. Inciso 30, proibição de diferenças de salário, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. A questão da discriminação sempre foi um fator importante no direito e há várias leis que protegem, desde a Convenção 111, que proíbe a discriminação, a Lei 9.029 de 95, a Súmula 443 do TST, que proíbe vedação discriminatória, o artigo 373, letra A da CLT. Então, temos vários incisos, artigos, convenções, súmulas, né, coibindo a discriminação. E na mesma linha também o inciso 31, que foi estendido pela Emenda Constitucional 72, que é a proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. E, por fim, o inciso 33, proibição do trabalho noturno perigoso e insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz. Não há aprendiz no trabalho doméstico, porque, como nós já vimos, é proibido o trabalho de menores de 18 anos na condição de doméstico. Um resumo, então, um panorama, pessoal, do que nós vimos até então. Quais são os direitos previstos legalmente antes da emenda constitucional e hoje já regulamentada pela Lei Complementar 150 de 2015? Volto a repetir, o que vigora hoje é a Lei Complementar 150 de 2015, tendo revogado a Lei do Trabalho Doméstico 58 e 59 de 72.
Então, o registro da carteira de trabalho, o empregador possui o prazo de 48 horas para anotá-la. O recolhimento previdenciário, o empregador tem que recolher 8%. O salário mínimo de 880 e, como nós já explicamos, para aqueles que adotam o piso regional, tem que ser pago pelo menos o patamar mínimo da faixa número 1. Irredutibilidade do salário, o repouso semanal remunerado e feriados civis e religiosos, que isso também foi previsto na lei de 2006, que revogou o artigo 5º, a linha A, da Lei 605 de 49, que, como eu falei no início, ela excluía o empregado doméstico do direito ao repouso semanal remunerado e feriados. Hoje, expressamente, está previsto, já estava previsto na Constituição, o direito ao repouso, e com a lei de 2006 foi expressamente previsto o direito ao feriado. Caso haja prestação de serviços em dia destinado a repouso, evidentemente o empregador terá que pagá-lo em dobro. 13º salário, licença gestante 120 dias, licença paternidade, o vale transporte, o fundo de garantia que era facultativo hoje é obrigatório, aposentadoria, férias de 30 dias acrescidas de 1/3, a garantia provisória no emprego, então vedando a dispensa arbitrária ou sem justa causa desde o momento da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, a vedação de descontos, como já expliquei, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, ou seja, após um ano é acrescido 3 dias por ano trabalhado. Os direitos oriundos da Emenda Constitucional 72 de 2003, a indenização em caso de despedida sem justa causa, seguro-desemprego, fundo de garantia do tempo de serviço, salário mínimo para quem recebe salário variável, adicional noturno, que para quem labora das 22 horas de um dia às 5 horas do dia subsequente, o percentual é o mesmo, é 20%. A redução também da hora noturna de 52 minutos e 30 segundos. A proteção ao salário sendo crime sua retenção dolosa de pagamento. O salário família, que atualmente para quem recebe R$ 806,80 é de R$ 41,37 e para quem recebe de R$ 806,81 a R$ 1.212,64 é de R$ 29,16 para filhos de até 14 anos de idade ou filho inválido de qualquer idade. Jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 semanais, hora extra com adicional de no mínimo 50%, observância das normas de higiene, saúde e segurança do trabalho, assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creche e pré-escolas, o reconhecimento do acordo e convenções coletivas do trabalho, seguro contra o acidente do trabalho, proibição de discriminação de salário, de função e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor, estado civil, proibição de discriminação em relação à pessoa com deficiência, proibição de trabalho noturno perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer idade menores de 16. Agora, a lei complementar, essa é a lei que realmente ela trata e regula o trabalho doméstico. Essa lei, portanto, é que vigora hoje. Esta lei tem aspectos fundamentais, dos quais alguns eu já comentei, e eu vou tecer alguns comentários especiais em alguns tópicos. Eu não vou ler toda a lei, mas é importante fixar que esta lei hoje é a mini-CLT do empregado doméstico, trabalhador doméstico. Tanto empregado como empregador tem que ter ciência completa
para que efetivamente sejam cumpridos os direitos e obrigações, tanto de um como de outro, né? Porque o contrato de trabalho é bilateral, consensual, sinalagmático. A possibilidade, como foi delimitada a jornada de trabalho, a possibilidade, a lei previu, de compensação de jornada. Contudo, estabeleceu que se o empregador quiser fazer a compensação de jornada ou banco de horas, que deva ser feito por escrito. E o banco de horas é possível ser compensado num prazo máximo de 1 ano. Previu a possibilidade de ser adotado o regime em tempo parcial. Então, é possível estabelecer uma jornada proporcional que vai até 25 horas e o salário pode ser proporcional, então não precisa pagar o valor integral, vai ser proporcional aos dias, ao horário trabalhado. E as férias em regime de tempo parcial, evidentemente, ela é reduzida de acordo com o número de horas trabalhadas. Isso está previsto no artigo 3º, parágrafo 3º da Lei Complementar 150. Foi prevista a possibilidade expressa de ser feito contrato a prazo determinado. Uma das hipóteses é contrato de experiência e a outra é para atender necessidades familiares de natureza transitória e para substituição temporária de empregado doméstico com contrato de trabalho interrompido ou suspenso. O limite máximo desse contrato a prazo determinado, que não seja de experiência, porque de experiência é até 90 dias, é até 2 anos. O contrato de experiência há uma peculiaridade: se for estipulado por um período de 60 dias e for prorrogado, ele automaticamente passa a ser a prazo indeterminado. Prevê a possibilidade, no artigo 10 da Lei 150, ser adotada a jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, mediante acordo escrito. Vejam, tem várias situações que a lei estabelece que para sua validade tenha que ser expresso e por escrito. O contrato de trabalho, que normalmente pode ser consensual e até mesmo tácito, nesta lei muitos artigos prevêem a questão de ser feita a sua regulamentação mediante um contrato ou uma documentação, né, da previsão. Então, pode ser adotada a jornada de 12 horas seguidas por 36 ininterruptas de descanso. Uma questão muito interessante é quando o empregado sai em viagem com o empregador. Como é que fica essa situação? Isso está no artigo 11 dessa lei. Em relação ao empregado responsável por acompanhar o empregador prestando serviços em viagem, serão consideradas apenas as horas trabalhadas no período, podendo ser compensada as horas extraordinárias em outro dia. Só que tem um detalhe: essas horas em viagens serão acrescidas de 25%, um percentual de 25% sobre o salário da hora normal. Então é uma peculiaridade que isso não existe previsão na CLT e existe a previsão no trabalho doméstico. E existe a previsão também do intervalo intrajornada, tal qual prevê a CLT, mas há uma possibilidade bem interessante, que eu acho que vem bem em encontro tanto do empregador como do empregado, empregada doméstica, da possibilidade de ser reduzido o intervalo, que nós sabemos que é de no mínimo 1 hora e no máximo de 2 horas. A lei prevê no artigo 13 a possibilidade de ser estabelecido o intervalo de 30 minutos, mas desde que seja mediante prévio acordo por escrito. Aí mais uma questão que eu ressalto, que essa lei tem que ser muito lida com muita atenção, porque vários detalhes que, se não for feito por escrito, né,
aí perde a validade. É obrigatória a anotação do registro de horário. Então tem que ser feito a anotação da jornada de trabalho. Pode ser por qualquer meio, manual, mecânico, eletrônico, desde que dormam. Então não adianta aquela anotação das 8 às 18, 8 às 18 de horário britânico, evidentemente que isso não vai. Tem que ser efetivamente a real jornada cumprida pelo empregado. O horário noturno é a mesma previsão, né, como nós já vimos, das 22 horas de um dia, 5 horas do dia subsequente, o percentual do adicional é de 20% sobre a hora normal, há a redução da hora noturna de 52 minutos e 30 segundos. É previsto o intervalo interjornada de 11 horas, ou seja, entre uma jornada e outra deve haver um interregno de tempo de 11 horas. Um aspecto interessante é a questão das férias. O empregado doméstico, evidentemente, tem direito às férias após 12 meses consecutivos, né, que adquire o direito, né, de um período concessivo de fruir as suas férias. O período de férias poderá, a critério do empregador, ser fracionado em até 2 períodos, sendo que um deles deve ser de no mínimo 14 dias corridos. Então, cuidem bem, às vezes o empregador doméstico viaja 7 dias, depois viaja mais 3 e vai somando. Aqui a lei diz que pode ser fracionado em 2 períodos, sendo que no mínimo um de 14 dias. Possibilita a faculdade do empregado doméstico de converter 1/3 em abono pecuniário, ou seja, então ele pode vender 10 dias das suas férias. E um aspecto bastante interessante é o parágrafo 5º, que diz que o empregado doméstico que reside no local de trabalho, ele pode permanecer nas suas férias neste local, mas evidentemente o empregador doméstico não pode pedir nada, porque não pode estar à disposição, realmente tem que estar de férias, né? Então é um aspecto interessante aqui, porque não é possível exigir o labor, né, neste período. Outro aspecto bastante interessante a ser comentado, a previsão de justa causa, diferentemente das tem justas causas idênticas a previstas na CLT, mas tem justas causas muito peculiares ao do empregado doméstico e do empregador doméstico. Eu tenho algumas situações interessantes de acórdão que eu analisei. Um até achei muito peculiar e até um pouco incisivo, que uma empregada gestante doméstica foi despedida por justa causa por ter usado os cosméticos, o perfume de sua empregadora. Então o tribunal entendeu que era uma medida suficientemente grave de despedir uma empregada doméstica por justa causa nesse sentido. E outras situações interessantes, um fato é de um empregado doméstico que, enquanto os seus empregadores saíam para viajar, ele chamava uma galera para ir lá para a casa do empregador doméstico e utilizava a piscina, tomava drinks, né, o uísque do empregador. E quando foi descoberto, inclusive por justa causa, evidentemente foi despedido e foi condenado a pagar dano moral ao empregador, né? E recentemente também um acordo que eu achei bastante interessante é de uma empregada doméstica que avisou a sua empregadora de que seu filho teria sofrido um acidente de trabalho e começou reiteradamente a pedir adiantamentos salariais. Contudo, ficou demonstrado, e essa empregadora ficou bem preocupada com a situação do filho, enfim, mas ficou comprovado que o filho não tinha sofrido acidente de trabalho porque foi mandado ofício para o hospital,
foi mandando ofício para o local onde esse empregado, filho da empregada, trabalhava. Ele nunca deixou de trabalhar, e o hospital disse que ele nunca lá esteve internado, e ela foi condenada a pagar uma indenização por litigância de má-fé em relação à sua empregadora. Então, aí tem as possibilidades de ambos os lados, né? Tanto de empregado e empregador, de haver a rescisão, a resolução deste contrato de trabalho por justa causa. Por fim, um aspecto fundamental é a questão do Simples. O Simples é uma guia única em que o empregador deve recolher várias alíquotas, e são as seguintes: de 8% a 11% relativo à contribuição previdenciária do empregado. Este valor ele pode descontar do salário do trabalhador, mas deve recolher na guia do Simples. 8% da sua contribuição patronal, 0,8% da contribuição social para financiamento do seguro contra acidente de trabalho. Como até então eu expliquei, não tinha o empregado doméstico direito a acidente de trabalho. Hoje, o empregado doméstico pode sim vir a sofrer acidente de trabalho, e até mesmo com força no artigo 118 da Lei 8.213 de 91, ter direito à garantia provisória se ficar afastado pela Previdência Social por mais de 15 dias. Tem também que ser recolhida nesta guia Simples 8% do fundo de garantia, que é obrigatório, e também 3,2% para fazer frente à dispensa arbitrária ou sem justa causa. Ao invés de pagar o empregador doméstico para pagar 40% quando rescindir o contrato de trabalho do empregado doméstico, ele tem que recolher mensalmente nessa guia esse percentual de 3,2%. Caso o empregado peça demissão ou não seja despedido por justa causa, ou seja despedido com justa causa, o empregador levanta este valor. Caso o empregado seja despedido sem justa causa, ele vai levantar este valor que foi recolhido mensalmente pelo empregador doméstico. E essa lei expressamente, ela revoga, portanto, a Lei 58/59 de 72, que era a lei do doméstico, e ela também, num aspecto interessante, ela remete à subsidiariedade da CLT, naquilo que for compatível com o trabalho doméstico. E por fim, também acho que merece um comentário, que é passível hoje de um auditor fiscal do trabalho comparecer à residência do empregador doméstico para fiscalizar as normas, as regras, se estão sendo compatíveis, se estão realmente vindo ao encontro do que foi estabelecido na Lei Complementar 150 de 2015. Então, eram esses comentários fundamentais, mostrando toda uma evolução jurídica, né, conceituando efetivamente quem é o trabalhador doméstico. E aí finalizo esta aula agradecendo a atenção. Obrigada.